Uma boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Uma boa noite também aos nossos irmãos e amigos que nos acompanham pela internet aí da sua casa, através do seu computador. Que nesta noite a palavra de Deus também possa abençoar a sua vida aí onde você está, na sua casa. Eu estou muito feliz por estar mais uma vez aqui com os irmãos. É a segunda vez que eu prego aqui na igreja do Vila Matilde, essa igreja tão linda, essa igreja aconchegante. Obrigado mais uma vez ao convite, pastor Júlio, fui recebido aqui pelo Wagner. Muito obrigado. É sempre um privilégio estar aqui na igreja do Vila Matilde. Que Deus possa, nessa noite, abençoar as nossas vidas através da sua palavra. Eu convido aqueles que estão, então, com as Bíblias em mãos, você que está na sua casa aí, nos acompanhando, abre a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, sacerdote e profeta Ezequiel, capítulo 37. O objetivo principal, porque estamos aqui na casa de Deus, é para ouvirmos a voz de Deus. Amém, irmãos? Você crê nisso? O relacionamento é muito importante. Ter essa comunhão também com os irmãos, esse momento de confraternização, de relacionamento uns com os outros, é muito importante. Mas o objetivo principal, porque estamos aqui, é para ouvir a voz de Deus. E pela fé, eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio, procurando um coração sedento, com vontade de ouvir a tua voz. Então, neste momento, você que está com a sua Bíblia aberta, eu convido você a fechar os olhos, abrir o coração a Deus e vamos falar com Ele. Nosso bondoso Deus, nosso querido Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, pela vida e pelos milagres e pelas bênçãos que o Senhor diariamente tem concedido em nossas vidas. Nesta noite, Senhor, estamos aqui para ouvirmos a Tua voz, através da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra nesta noite, Senhor, venha falar ao nosso coração, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir para a nossa vida espiritual, Senhor. Abençoe cada membro aqui, a cada amigo visitante, que possamos sair daqui renovados, transformados pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. O nome Ezequiel, dando uma pesquisada, eu encontrei, tem dois significados, são significados parecidos. O primeiro significado que aparece para o nome Ezequiel é a força de Deus. O segundo significado é Deus fortalece. Então, eu fico até com esse último significado. O significado do nome Ezequiel é Deus fortalece. Ezequiel, ele era hebreu da tribo de Levi. E ele estava entre aquela elite de Judá que foi capturado pelo então Nabucodonosor e levado para a Babilônia como cativo. Ezequiel foi levado para a Babilônia aos 25 anos de idade. Ezequiel, então, profetizou entre os anos 600 e 570 a.C. Ezequiel foi contemporâneo de Daniel. Daniel foi levado pela primeira vez, na primeira invasão, no primeiro momento que o rei Nabucodonosor levou refém, então, ali, alguns de Jerusalém. Daniel foi na primeira leva. Ezequiel já foi na segunda leva, com mais 10.000. E então nós encontramos na Bíblia, então, aqui, através do texto de Ezequiel, capítulo 37, uma das visões que Ezequiel teve quando ele estava no exílio em Babilônia. O ministério do profeta Ezequiel começou aos 30 anos de idade. Interessante que Jesus também começou o seu ministério aos 30 anos de idade. Davi começou a reinar com 30 anos de idade. José começou também a ser governador aos 30 anos de idade. E Ezequiel, então, começou o seu ministério profético aos 30 anos de idade. Então, vamos acompanhar o texto, então, que é a visão que Ezequiel teve, a visão que Deus deu para o profeta Ezequiel em resposta
ao que o povo de Israel estava vivendo, estava passando ali no exílio, diz assim os versículos primeiros aí do capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Aqui é o profeta Ezequiel descrevendo então a visão que ele teve. E me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, no versículo 6. Farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Vamos acompanhar então até o versículo 14, e diz assim o versículo 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Irmãos, estudando esse texto aqui, dentre as muitas visões que o profeta Ezequiel teve, essa, na minha opinião, é a mais grandiosa. Essa é uma visão muito célebre de todas as outras visões que o profeta Ezequiel teve. Então nós vamos então, a partir desta visão, desse texto que nós lemos, tirar algumas lições para as nossas vidas nos dias de hoje. Pelo relato que nós lemos aqui, irmãos, a Bíblia nos mostra que Israel afastou-se de Deus. O texto é muito claro em dizer que esta visão foi em resposta ao que o povo de Israel estava vivendo, em resposta ao que o povo de Israel estava passando ali no exílio. O povo de Israel abandonou os preceitos divinos, afastou-se de Deus e fragilizou-se em uma crise espiritual. E quando a gente se afasta de Deus, vem as crises espirituais em nossa vida. E o profeta aqui diz o texto que o profeta Ezequiel foi chamado, irmãos, quando o povo estava em crise lá em Babilônia. Esta visão é a resposta do Senhor ao desalento e à desesperança dos israelitas no exílio. O povo estava no exílio. Interessante que ali no exílio também tinham outros profetas ali. E por mais que os profetas diziam para eles: olha, tenham paciência, tenha calma, vai acabar tudo isso, logo voltaremos para casa, logo sairemos dessa escravidão.
cheguem-se a Deus, apeguem-se a Deus, clamem a Deus, busquem a Deus, logo sairemos dessa situação. Mas por mais que o povo escutava dos profetas essa promessa, o povo não acreditava mais. O povo já estava sem esperança. O povo, então, não aguentava mais aquela situação. Palavras não bastavam mais. O povo olhava para a sua história e via que eles estavam completamente separados de Deus. Uma nação oprimida, uma nação completamente fora da sua terra natal, da terra prometida. O povo, então, irmãos, começou a abandonar o Deus. O povo afastou-se de Deus. Eu até escrevi aqui uma nota aqui de rodapé, dizendo que o povo abandonou os caminhos do Senhor em momento de crise. Lá em Jerusalém, eles também já estavam com pensamentos longe de Deus. E lá no momento da crise, no momento do exílio também, o povo havia se afastado de Deus. E diz aqui o texto que nós lemos, nessa visão que Ezequiel teve, que a vida espiritual do povo de Israel estava em tremenda calamidade, que pareciam ossos secos. Vamos voltar então à visão aqui do profeta Ezequiel e vamos tirar aqui algumas lições para as nossas vidas. Nós vamos tirar aqui alguns princípios para as nossas vidas a partir dessa história, desta visão que Ezequiel teve. O primeiro princípio que nós tiramos aqui para nossas vidas está no versículo 7 e 8. O primeiro princípio que nós encontramos aqui nesta visão. Diz assim o versículo 7 e 8. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram. O versículo 7. Diz assim. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. O versículo 8. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Irmãos, interessante que, de acordo com o texto que nós lemos, o profeta Ezequiel foi levado pelo Senhor, porque o versículo 1 diz que ele foi levado pela mão do Senhor a um vale, um cemitério, um vale que estava cheio de ossos secos. Uma cena horrível, uma cena de pavor. Eu acredito que não foi uma das melhores cenas que o profeta Ezequiel viu. E quando o profeta Ezequiel, então, chegou ali em visão, levado pela mão do Senhor, o profeta tomou um susto, porque Deus pediu para ele profetizar, Deus pediu para ele pregar para aqueles ossos. Uma coisa, Wagner, é você pregar para pessoas vivas, uma igreja lotada, uma igreja cheia, uma igreja como está aqui hoje, uma igreja para os irmãos, um lugar onde tem pessoas vivas, pessoas movimentando, pessoas cantando, louvando, participando do momento. Mas outra coisa é você pregar num lugar de pessoas mortas, ossos secos, pregar para um cemitério. Foi essa ordem que Deus deu para o profeta Ezequiel. A primeira lição que nós tiramos aqui, irmãos, o primeiro princípio que nós podemos aplicar em nossa vida hoje aqui, é que o caos, a desordem e até mesmo a morte não subsistem à presença de Deus. A condição espiritual do povo de Israel estava em calamidade. Eram pessoas vivas aparentemente, mas espiritualmente eram pessoas mortas, pessoas sem paz, sem esperança, pessoas ali completamente perdidas, pessoas ali, irmãos, com o coração triste, abatidos, pessoas, infelizmente, abatidas pelo pecado, pela dor, pelo sofrimento. Mas a ordem de Deus para Ezequiel foi que ele profetizasse para aqueles ossos. Aqueles ossos representavam toda a casa de Israel. Diz a Bíblia, irmãos, que não eram poucos ossos. Amigos, eram muitos ossos. Não era um osso, era vários ossos, diz a palavra de Deus. Então, o primeiro princípio que nós tiramos para a nossa vida é que o caos, a desordem, até mesmo a morte, não subsistem à presença de Deus. Deus olhou do céu e viu Israel, a condição espiritual que Israel estava vivendo, uma desordem, um caos. Israel estava vivendo ali um período muito difícil na vida deles. É possível que nesta noite tenha alguém que esteja
vivendo um caos na vida, talvez uma desordem, seja física, emocional, espiritual. Mas a ordem de Deus e o princípio de Deus na minha e na sua vida é que o caos, a desordem, até mesmo a morte, não subsistem à presença de Deus. Aos olhos humanos, irmãos, estava tudo perdido ali. Aos olhos humanos não tinha mais jeito, não tinha mais solução para aquela condição. O profeta Ezequiel, quando ele olhou para aqueles ossos, e Deus fez ele enxergar que aqueles ossos eram a vida espiritual de Israel. Ali talvez no coração de Ezequiel talvez tenha dito para ele mesmo, não tem mais jeito, está tudo acabado, está tudo perdido, não tem mais solução. Mas em sequência então Deus dá uma ordem para Ezequiel, e é o segundo princípio que nós tiramos aqui para nossas vidas, que vai do versículo 1 ao versículo 2. Olha o segundo princípio que nós tiramos aqui. O primeiro princípio é que o caos, a desordem e até mesmo a morte não subsistem à presença de Deus. Quando Deus entra na vida de uma pessoa, pode estar o caos, a desordem que for, Ele arruma, Ele conserta, Ele ajeita tudo, irmãos. Eu posso agora contar a experiência do meu pai. O meu pai era um alcoólatra, batia nos meus irmãos, na minha mãe, um agressivo. Está aqui o meu irmão mais velho, o Messias. O Messias foi o último irmão a entregar o coração a Jesus. Hoje ele frequenta a Igreja Central Paulistana, está ele aqui, o Messias. Ele acompanhou mais esse relato, essa história do nosso pai. A vida do meu pai era um caos, era uma desordem, era uma ruína espiritual. Mas um dia o meu pai entrou em contato com a palavra de Deus, estudou a palavra de Deus. O Evangelho invadiu o coração do meu pai. Deus então invadiu o coração do meu pai. O meu pai foi batizado, e a partir deste momento, irmãos, Deus arrumou o caos na vida do meu pai. Quantas pessoas meu pai já levou para os pés do Senhor Jesus? E a gente vai lá visitar ele, lá está uma pessoa serena, uma pessoa temente a Deus. Alguém que tinha uma vida toda bagunçada, toda desajeitada, Deus arrumou a vida dele. Pode ser essa também a situação de alguém, um testemunho de alguém aqui, que teve a vida desarrumada, bagunçada, e Deus entrou na sua vida, e hoje você tem a vida ajustada e arrumada. Mas mesmo vindo para a igreja, em algum momento, se você está sentindo a sua vida em desordem espiritual, clame a Deus, busque a Deus, porque Ele tem poder para arrumar a nossa vida. Segundo princípio que nós tiramos aqui da visão do profeta Ezequiel, é o versículo 1 e 2, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Irmãos, está vindo na minha mente agora o texto do Salmo 23, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Olha aqui, veio na minha mente agora o texto do Salmo 23. Mas aqui diz, irmãos, que Ezequiel encontrou ali um cemitério cheio de ossos secos, já apodrecendo ali. O segundo princípio que nós tiramos para a nossa vida é que a iniciativa na obra de salvação pertence a Deus. Israel estava ali em tremenda apostasia, em rebeldia contra Deus, rebeldia contra a palavra de Deus, em desobediência à palavra de Deus, escravos ali em Babilônia. Era um momento para eles a chegarem a Deus, ouvirem as palavras dos profetas que ali tinham naquela época, mas diz a palavra que eles se rebelaram contra Deus. Mas Deus, olhando lá de cima, irmãos, olhando para a condição espiritual do povo de Israel, Deus falou: não, esse povo, essa nação santa, não pode ficar desse jeito. E Deus então teve a iniciativa, irmãos, e através dessa visão, Deus estava mostrando para Ezequiel que ele ia fazer uma mudança na vida de Israel, se eles permitissem. A iniciativa na obra de salvação, pertence sempre a Deus. Desde o Éden, Deus sempre tem a iniciativa de buscar e salvar o perdido. Quando os nossos pais ali desobedeceram a Deus, fugiram da presença de Deus, a iniciativa foi de Deus. E aonde estava Adão? Aonde estava Eva? O nosso Salvador Jesus Cristo desceu do céu, a iniciativa foi dele, em descer do seu trono de graça, e descer a essa terra aqui, em salvação
da minha e da sua vida, em busca do pecador, do perdido. Esse é o segundo princípio que nós temos para a nossa vida. A iniciativa na obra de salvação pertence sempre a Deus. Não era o plano de Deus que Israel continuasse naquela situação. Então Deus, através dessa visão, mostra para Ezequiel o que ele queria fazer na vida do povo de Israel. Terceiro princípio que nós tiramos aqui deste relato, desta visão, está no versículo 3, diz assim o versículo 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Queridos, ali Deus fez uma pergunta para Ezequiel, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Ou seja, Deus perguntou para Ezequiel, olhando para esses ossos, na sua visão, na sua opinião, tem jeito? Ele não queria dar uma palavra ali errada, então ele disse, Senhor, tu sabes. Naquele momento, irmãos, Deus mostrou para Ezequiel o raio-x espiritual da vida do povo. Deus então mostrou a crise para Ezequiel. O povo estava em crise. Aparentemente andavam, comiam, bebiam, mas espiritualmente, irmãos, eles estavam secos, como aqueles ossos. Qual é o terceiro princípio que nós tiramos aqui para a nossa vida? A glória de Deus, a manifestação do poder de Deus na vida do homem está relacionado à participação humana. Deus tem poder, e Deus tinha também poder na época para restaurar a vida do povo de Israel, mas Deus só iria fazer essa obra se o povo permitisse, se o povo aceitasse essa transformação, aceitasse então ali o milagre de Deus na vida deles. Deus pode fazer muito em nossa vida, mas a iniciativa também parte do homem, o homem precisa aceitar. E olhando para o mundo de hoje, irmãos, como o mundo hoje está em calamidade, em desobediência, em ruína, cada vez mais o homem indo para a ruína. Deus tem poder para transformar a vida de cada ser humano que está aqui e fora da igreja, irmãos. Mas entenda, a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus na vida do homem está relacionada à participação do homem. Deus quer, mas Deus não força. O homem tem que ter a sua participação em aceitar a graça de Jesus, a graça maravilhosa de Cristo Jesus. Quarto princípio que nós tiramos desta visão está, então, no versículo 4, diz assim, disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O quarto princípio que nós tiramos para a nossa vida aqui é que obedecer a Deus não é uma questão de lógica, e sim uma questão de fé. Aqueles ossos tinham que ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor, para que eles pudessem ser ressuscitados. Queridos, nós precisamos então ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra, para que nós possamos ter a nossa vida transformada, renovada, cada dia. Esses dias um jovem me procurou dizendo, pastor, eu não tenho mais vontade de ir à igreja, não tenho mais vontade de estar nos cultos, eu sinto a minha vida espiritual muito defasada. A primeira pergunta que eu fiz para ele, querido jovem, como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? O estudo da Bíblia, a comunhão com Deus? Ele me respondeu, há muito tempo eu não estudo mais a Bíblia. Há muito tempo eu não oro mais. Eu não tenho mais relacionamento com Jesus. Eu falei, volta a ter um relacionamento com Jesus. Estude a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus. E obedece a palavra de Deus. E você terá a sua vida espiritual renovada, transformada. Você terá a sua vida espiritual aquecida mais uma vez pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, aqui está o segredo. Obedecer a Deus não é uma questão de lógica, e sim uma questão de fé. E muitos questionam, por que eu tenho que abandonar um emprego por conta do sábado? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Obedecer a Deus não é uma questão de lógica, é uma questão de fé. E quando a gente obedece a Deus, irmãos, a obra de Deus ela começa a ser completada em minha e na sua vida. O quinto princípio que nós tiramos aqui desta visão
está relacionado aqui ao versículo 5 do capítulo 37. Diz assim o versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. O quinto princípio que nós tiramos aqui para a nossa vida, irmãos, é que não há nada nesta terra mais poderoso do que a palavra de Deus. Você crê nisso? A palavra de Deus tem poder. Teve poder na criação. Teve poder quando Jesus esteve aqui na terra e falou: Lázaro, sai para fora, e Lázaro saiu. A palavra de Deus tem poder, irmãos. A palavra de Deus, ela tem que ser viva em nosso coração, porque a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus. Não há nada nesta terra mais poderoso do que a palavra de Deus. E o versículo 5 diz assim, diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. É por isso que nós temos que estudar diariamente a palavra de Deus, irmãos, para que nós possamos ter a nossa vida espiritual firme com o Senhor Jesus. Este é o alimento nosso, o nosso pão de cada dia, é a palavra de Deus. Uma pessoa que fica sem se alimentar do pão material, ele vai ser desnutrido, ele vai começar a ter enfermidades na sua vida física. A palavra de Deus é o nosso pão diário. Se a gente não estuda a palavra de Deus, não medita, não se alimenta diariamente da palavra de Deus, a nossa vida espiritual vai se defiando cada dia mais. Quer ter uma vida espiritual fortalecida no Senhor? Alimente-se da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder na minha e na sua vida. O sexto princípio que nós tiramos aqui desta visão, a visão que Ezequiel teve, está no versículo 9, que diz assim: então ele me disse, profetiza. Aqui Ezequiel, então, cumpriu a ordem de Deus. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. O sexto princípio que nós tiramos aqui, irmãos, deste texto, para mim e para a sua vida, não há limites para o Espírito Santo, amém? Não importa como está a sua vida hoje, não importa como está a sua vida emocional, espiritual, o Espírito Santo tem poder, irmãos, para fortalecer a nossa vida. Não há limites para o Espírito Santo. É muito bonito ver a ação do Espírito Santo na vida do ser humano, irmãos. Quando o ser humano ele permite, quando o ser humano ele deixa o Espírito Santo invadir o seu ser, ele tem a sua vida fortalecida. Tudo o que Israel precisava é permitir que Deus operasse o milagre. Então, conforme o profeta foi profetizando, os ossos começaram a se juntar uns nos outros. Cada osso a seu osso. Mas faltou o Espírito neles. E quando entrou o Espírito, diz aqui a palavra de Deus, eles então viveram. O sétimo princípio que nós tiramos aqui para a nossa vida está no versículo 10, diz assim: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Ah, queridos, o milagre que Deus queria fazer na vida do povo de Israel era com toda a casa de Israel. Com cada pai, com cada filho, cada mãe, com toda a nação. Deus queria então operar esse milagre na vida deles. E Deus mostrou isso através da visão para Ezequiel. O sétimo princípio que nós tiramos aqui é que o Espírito é quem comunica o poder e vida à palavra de Deus, amém? É o Espírito Santo quem comunica o poder e a vida à palavra de Deus. Queridos, Deus tem um plano especial na minha e na sua vida, como tinha na vida do povo de Israel. O povo de Israel está vivendo naquela condição porque se afastou de Deus. Hoje é possível que estamos passando, ou que alguém esteja passando por uma situação parecida como essa. Talvez está vivo, talvez está andando, falando, conversando, mas no coração você sabe que não está tudo bem. Lá no seu coração, na sua mente, quando você deita ali na cama, no travesseiro, você sabe que você errou. Você sabe que você não está bem espiritualmente. E Deus, nesta noite, está dizendo para mim e para você, que se você permitir, se eu permitir, Ele vai invadir a nossa vida. E esses princípios aqui podem ser reais na nossa vida. Eu convido você agora a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 2. Esse texto é um texto importante para a nossa vida, o texto de Efésios, capítulo 2.
e os versículos de 1 ao versículo 5. Versículo 1 ao 5 diz assim, Efésios capítulo 2. Olha que texto bonito. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Que texto bonito, irmãos. Esse texto faz a gente refletir e pensar de que não importa como está a nossa vida hoje, Deus ele tem poder para transformar aquilo que está desarrumado em nossa vida. Não precisamos sofrer com o sentimento de culpa, com aquele sentimento de tristeza que o pecado causa em nossa vida. Não precisamos ficar sem esperança em nosso coração. Há esperança para todos nós, porque o sangue de Jesus, irmãos, foi o preço da nossa redenção. Queridos, se nesta noite você encontra-se preocupado, talvez chateado, triste por alguma situação que você está passando, ou que a sua família está passando, que seu esposo está passando, que a sua esposa está passando, que o seu filho está passando, lembre-se que a iniciativa na obra de salvação pertence a Deus. E o desejo de Deus é que todos nós vivamos nesta terra, até que Ele volte com esperança no coração. O pecado fere o coração de Deus. O pecado, irmãos, ele causa esse sentimento ruim em nossa vida. Mas não precisamos seguir assim. Há perdão para todos nós. Deus tinha um propósito na vida do povo de Israel, de perdoar o pecado deles, restaurar aquilo que estava arruinado, aquilo que estava acabado, destruído, mas o povo tinha que permitir a ação de Deus na vida deles. Que nesta noite nós possamos também nos chegar ao trono de graça de Deus, para que Ele possa arrumar aquilo que precisa arrumar em nossa vida. Se tem alguém aqui nesta noite que está passando uma situação de grande desafio na vida, uma situação que está roubando o sono, está te angustiando, uma situação que você olha e não vê solução, não vê como arrumar, talvez seja um desemprego, ou até mesmo a vida espiritual, ou até mesmo a vida física. Esse é o momento para a gente chegar a Deus, porque o nosso Papai querido, Ele quer devolver a paz e a alegria para todos nós. E que nós possamos continuar firmes nos caminhos do Senhor, obedecendo a sua palavra, até que Ele volte. Neste momento eu convido a todos que fiquem em pé. Vamos cantar então o último hino desta noite, que é o hino 161. Esse hino, essa música, é uma música muito especial, porque fala do Espírito Santo atuando na minha e na sua vida. Se enquanto você estiver cantando essa música, esse hino, você quer vir até o altar do Senhor, dizer: Senhor, aqui está a minha vida, do jeito que eu estou, mas eu quero que nesta noite o Senhor mude aquilo que precisa ser mudado, pela ação do seu Santo Espírito. Vamos cantar essa música, este hino em louvor a Deus. E se você tiver então um desejo, um pedido no coração, passando por um desafio na vida, no final da música eu vou orar com você. Vem, Santo Espírito, agora. Vem, te pedimos a orar. Vem com poder inspirar-nos. Desejo de Deus na nossa vida nesta noite. Vem como água sedenta. Está
Santo vai preencher a sua vida, a minha vida. Vem e sacia minha alma, faz puro o meu coração, faz puro meu coração. Vem como a brisa suave, vem com o teu esplendor. Vigor e alegria, enche-nos com teu amor. Ó, vem Espírito Santo, ó, meio Consolador. Vem inundar nossa vida com teu sagrado fervor. amém? Deus não queria que Israel ficasse naquela situação. Através da visão, Deus mostrou para Ezequiel o que ele queria fazer na vida do povo. Tirar eles daquela condição morta que eles estavam vivendo, na verdade. E queria restaurar Israel novamente, como uma nação santa, uma nação exemplo para as outras nações. Da mesma forma, Deus também quer reavivar a minha e a sua vida nesta noite. Deus quer motivar a nossa vida através do seu Santo Espírito, para que nós possamos ter uma vida mais significativa ao lado do Senhor Jesus. Uma vida mais fervorosa, uma vida de oração, uma vida de testemunho e de alegria ao lado do Salvador Jesus Cristo. Amém. Mediante os desafios que nós passamos, as lutas que nós passamos, Deus quer reavivar a nossa fé de tal forma que nós possamos suportar com alegria e com fé cada dificuldade até a volta do Senhor Jesus. Amém. Quer você nessa noite permitir o Espírito Santo entrar na sua vida e transformar, reavivar aquilo que precisa ser reavivado, para que você possa ter mais paz, alegria e esperança na sua vida espiritual? Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, nesta noite, Senhor, ouvimos aqui a Tua voz. Nós lemos aqui, Senhor, a visão do profeta Ezequiel, que o Senhor concedeu, em resposta ao que o povo estava passando naquela época no exílio. Um povo que tinha se afastado de Ti, estava em rebelião, em apostasia, Senhor. Não era esse o objetivo, não era essa a realidade que o Senhor queria que Israel vivesse, Senhor. O Senhor queria que Israel fosse uma nação firme, uma nação forte, porque logo mais o Senhor já restauraria eles e tiraria eles daquela escravidão, levaria de volta a sua pátria. Mas Israel, em resposta àquele exílio, estava em rebeldia, Senhor. Em resposta ao sofrimento, entrou em rebeldia, em apostasia. Senhor, quantas lutas, quantos sofrimentos nós passamos aqui nesse mundo, nessa terra de maldade. Mas que, ao passarmos por esses desafios, nós possamos nos apegar a Ti, Senhor. Não nos rebelar, não desobedecer a Tua vontade, a Tua ordem, mas nos chegar a Ti, Senhor. O Senhor mostrou através daquela visão que o Senhor tinha um plano especial na vida de Israel. Por mais mortos que eles estavam ali, na vida espiritual, o Senhor tinha e tem poder para restaurar a vida de quem está morto espiritualmente. E o Senhor mostrou para Ezequiel que o Senhor tinha um plano especial na vida deles, se eles aceitassem esse plano. Assim como o Senhor também tem um plano especial na nossa vida, um plano de vida eterna. Ó Pai de amor, se nesta noite aqui tem alguém que está passando por desafios, que está tirando o sono, a alegria, a paz, que o Senhor possa nesta noite, Senhor, reavivar a fé de cada um de nós aqui. E se em algum momento aqui, Senhor, estiver alguém com a vida espiritual, Senhor, enfraquecida,
Que o Senhor, pelo seu Santo Espírito, possa fortalecer a fé desse querido irmão. Ó Pai de amor, o Senhor está voltando. A tua palavra diz que o Senhor muito em breve voltará e acabará com o pecado, acabará com o sofrimento, Senhor. A morte não mais existirá, mas até que o Senhor volte, Senhor. Nós temos uma missão aqui que é pregar o teu evangelho. Que nós possamos ter a nossa fé renovada nesta noite, para que nós possamos testemunhar também, Senhor, da alegria que é estar aos teus pés. E que as pessoas que estão aí fora, Senhor, em morte espiritual, estão vivendo, mas são ossos secos, Senhor, que estão andando por aí, sem vida espiritual. Que o Senhor possa ter a ação do seu Santo Espírito em transformar a vida deles, Senhor, através do seu evangelho. E que eles possam estar aqui também, Senhor, se preparando para a breve volta do Senhor Jesus. Pai de amor, obrigado pelo teu perdão em nossas vidas. Obrigado pelo plano da vida eterna, Senhor. Então iremos voltar para os nossos lares com o coração mais tranquilos, com a paz no nosso coração e com a esperança de que a gente não precisa ficar sofrendo, Senhor, com sentimento de culpa. É só pedir perdão para Ti, confessar os nossos pecados, receber o Seu Santo Espírito em nossas vidas e teremos novamente a nossa vida fortalecida, Senhor. Nós oramos nesta noite, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor.